sonho, algum objetivo, alguma obra ou algum projeto. E nós podemos nos deparar com desejos ou vontades relacionadas com vontades de pai para filho, de filho para pai, de esposo para esposa, de esposa para esposo, de dona de casa para com a sua família, de o pai de família para com a sua família também, do empregado para com o seu patrão, do patrão para com o seu empregado também. Então, cada um destes indivíduos, ele tem um desejo, ele tem algo para concretizar, para realizar na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia também. Eu quero chamar a tua atenção à palavra de Deus, pois eu tenho a plena certeza que Deus vai falar ao teu coração de uma maneira tal que aos teus ouvidos ainda não chegou esta palavra. Então preste bem atenção. A vontade do esposo é que a sua esposa seja uma esposa fiel, uma esposa digna, uma esposa humilde, uma boa dona de casa e uma excelente mãe. A vontade de uma esposa é que o esposo seja um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador e que seja alguém responsável e também fiel. A vontade de um pai é que os filhos, eles cresçam debaixo da autoridade de Deus e venham a se formar e amanhã terem condições mais do que suficientes para também assim formarem as suas famílias, não é? E serem felizes também. A vontade do filho, é claro, quando eu falo do filho, é daquele filho digno, daquele filho, não é daquele filho que daquele filho fiel, não é? A vontade do filho digno, do filho fiel, é que os seus pais venham a ter orgulho dos seus feitos também. Então nós estamos aqui a ver um leque de vontades que une a nossa sociedade. Mas, além dessas vontades, desses desejos, existem outros desejos também. Como, por exemplo, o desejo de concretizar um sonho. O desejo de chegar a concluir alguma coisa que nós começamos. O desejo de fazer, por exemplo, um louvor bonito para Deus. O desejo de fazer uma comida bonita para o esposo ou para a sua família, ou então para as pessoas que vierem fazer uma visita na tua casa. Um leque de desejo. E o desejo, ou a vontade, ela é acompanhada, não é, do espírito de perfeição. Ninguém deseja fazer alguma coisa sem, é claro, pensar que esta mesma coisa, ela possa vir a sair de uma forma perfeita, maravilhosa, agradável e aceitável a quem vai receber este desejo ou esta vontade também. E a palavra de Deus, ela nos leva a refletir um pouquinho acerca da vontade de Deus. Deus, ele olhou para o mundo, procurou no mundo, e a palavra de Deus diz que ele não achou um justo sequer. Todos estavam debaixo do pecado, debaixo da iniquidade. O pecado estava se multiplicando cada vez mais, e Deus achou uma maneira de mostrar para o mundo o seu amor, de modos a que este amor viesse a fazer com que o mundo viesse a ser novamente resgatado, levado ao reino de Deus, o qual ele sempre pertenceu. Preste bem atenção, meu amado. A palavra de Deus, ela nos mostra a vontade de Deus,
ministrou, ele levou algumas pessoas a conhecerem os mistérios de Deus. Uns se aproximaram pela dor, pela enfermidade. Outros se aproximaram pela curiosidade. Muitos se aproximaram por causa da multidão. Outros ainda se aproximaram por causa de um desejo de conhecer esse Deus que Jesus Cristo estava ensinando. Outros ainda se aproximaram porque tinha algum parente que estava doente, ou que estava possesso, ou que estava moribundo. Então nós vemos muitas pessoas sendo levadas ou sendo cativadas pelo Evangelho, pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo? Ele não estava a pregar a si mesmo. Ele não estava apenas a pregar o Pai. Ele estava a instruir a vontade de Deus. E ele, na sua palavra, ele disse: olha, a minha vontade é fazer a obra daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que todos conheçam a Deus e o temam e o sirvam em espírito e em verdade também. Amém. Aleluia. Preste bem atenção. A palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo agora, ele está se preparando para ser crucificado, para ser entregue nas mãos dos pecadores, para ser pisado, cuspido, blasfemado. E a palavra de Deus diz que agora ele está diante dos discípulos e ele começa a falar a partir do capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que é isso? Muitos não estavam a entender. Muitos ainda não haviam compreendido. Quando Jesus Cristo, quando eu li essa palavra pela primeira vez, eu também não entendi. Eu não percebi. Mas quando eu continuei lendo, fui parar no capítulo 17, versículo 3, aonde Jesus Cristo vai explicar a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é que conheçam a Deus por um só, único Deus, e a seu Filho, a quem Ele enviou. Não tem um outro jeito de nós conhecermos a Deus se nós não conhecermos a sua vontade, o seu desejo, os seus planos, os seus sonhos também. Só existe uma maneira de nós conhecermos a Deus e pudermos com certeza usufruir das suas